enunciado dessa questão nos diz o seguinte: Estela desenhou 22 pontos em uma folha de papel e os conectou com segmentos pontilhados, conforme mostra a figura 1. Ela deseja ligar o ponto A ao ponto B passando um lápis sobre os pontilhados por meio de um tracejado contínuo, ou seja, sem tirar o lápis do papel e sem passar por um mesmo ponto mais de uma vez, conforme exemplo na figura 2. A figura 3 é um exemplo de uma maneira incorreta de como ligar os pontos, pois o tracejado passou por um ponto mais de uma vez. O número de maneiras distintas de Estela ligar por meio de um tracejado contínuo o ponto A ao ponto B passando pelo ponto C é. Para essa questão, a gente vai usar o princípio de exclusão, em que a gente vai pegar todas as possibilidades de ponto A até o ponto B e depois vai diminuir das possibilidades que não passam pelo ponto C. Nesse caso, a gente vai ter 22 pontos, com 2 pontos na extremidade, A e B, e 10 fileiras com 2 pontos cada, para dar 20, mais os 2 pontos das extremidades, 22. Então, do A para a primeira fileira, a gente vai ter 2 possibilidades. Da primeira fileira para a segunda fileira, 2 possibilidades. E assim consecutivamente. Então, quando a gente chegar na 10ª fileira, ou seja, já passou 10 possibilidades, cada uma de 2, a gente vai chegar até B. E para B também vai ter 2 possibilidades. Então, a gente vai ter 2 elevado a 11. Certo? E agora a gente precisa saber todas as possibilidades que não passam por C. No caso, se a gente chegar aqui, a gente vai ter só uma possibilidade. E quando chegar aqui, só vai ter uma possibilidade. Ou seja, a gente excluiu uma possibilidade de C. Então, de vez de ter 2 possibilidades, a gente vai ter só uma de passagem. E quando ele chegar aqui, a gente também não vai ter a possibilidade de descer. A gente só vai ter uma possibilidade, que é seguir em frente, porque se descer, vai passar por C. E como a gente está fazendo o princípio de exclusão, a gente também ia ter 2 possibilidades, mas agora só vai ter uma. Se a gente tinha 2 elevado a 11 e agora a gente já perdeu 2 dessas possibilidades, então vai ficar 2 elevado a 9 vezes 1 vezes 1, porque a gente perdeu 2 dessas possibilidades. Então, a gente não vai ter vezes 2 para dar 2 elevado a 11. A gente vai perder essas 2 possibilidades, então vai ficar 2 elevado a 9. Então, esses 2 elevado a 9 são todas as possibilidades que não passam pelo ponto C. Então, pegando todas as possibilidades, menos aquelas que não passam pelo ponto C, a gente vai conseguir as possibilidades que passam pelo ponto C. Então, 2 elevado a 11 menos 2 elevado a 9 é o total de possibilidades que passam pelo ponto C, gabarito, letra E.